Por que mesmo pessoas muito capacitadas e que têm interesse, que têm motivação, não participam da política, não participam da vida do coletivo? E se as pessoas mais capacitadas, as pessoas interessadas não participam, quem que vai participar? Faz tempo que eu não faço vídeo, faz tempo que eu não ando com períodos longos, né? Então nem assim. Mas hoje eu vou falar um pouco sobre o Lebrun, do livro Que é Poder, se eu não me engano, de 1980. E essa obra caiu na Federal. E ele remonta toda a ciência política moderna para explicar um pouco sobre a cidadania contemporânea, né? Para resumir o que ele fala, na verdade a gente está ocupado demais cuidando do próprio umbigo para poder participar da vida do coletivo. E ele vai, né? Então eu, Thalita, sou cientista social, me considero humana, militante. Por que a gente não participa? Porque a gente está cuidando demais do próprio umbigo. E isso também é uma artimanha do próprio modo de sobrevivência, né? Dos próprios estímulos que a sociedade dá pra gente, né? Enquanto o que a gente deve fazer com o nosso tempo, o que a gente deve fazer com a nossa vida. Ele traz, que é bem interessante, ele compara a cidadania grega com a cidadania moderna. Moderna, lembrando que a gente está falando daquilo que acontece pós-Revolução Francesa Industrial, racionalidade, modernidade, né? Iluminismo, descobertas. A cidadania grega, para você participar, só podia participar, né? Claro, os não escravos, homens, né? Mas se você deixasse de participar ativamente, você deixava de ser cidadão, né? Então, se eu não vou lá discutir, se eu não tô lá ouvindo sobre o destino do coletivo, se eu falto às reuniões, né? Ele não fala detalhes, mas vamos pensar aqui, eu deixo de ser cidadão e perco a possibilidade de participar. Acontece que hoje em dia, se o cara não vê notícia, não lê jornal, né? Não tem mais jornal, o cara não perde a possibilidade de votar, né? Não deixa de ser cidadão. Então, a questão que ele discute também é qual é a qualidade desse cidadão, né? Agora, claro, né? A gente não pode dizer que quem não sabe nada não tem possibilidade de votar, né? É para dizer assim que o destino do coletivo vai ser dado só por aqueles que estudam. Porque, na verdade, não é sobre isso. A vida do coletivo é sobre quem vive o coletivo, né? Então, a ciência política contemporânea já fala que quem sabe do destino, como que deve ser o transporte público, o usuário do transporte público, que vai dizer para onde que ele tem que ir, o que ele tem que, né? O itinerário, ou seja, claro, o técnico especialista, ele tem que ser, ele que orienta o processo, mas ele tem que escutar o usuário daquela política pública, daquele serviço. Então, o Lebrun vai falar que a cidadania moderna, né? O cara não sabe da vida do coletivo, né? Não participa das decisões, não acompanha as decisões e não deixa de ser cidadão. Uma outra questão que ele fala, né, é que o John Locke venceu. É bem legal o livro, muito legal. Para quem gosta de ciência política, ele trata todos os conceitos da história da ciência política moderna e da filosofia clássica também. Que é assim, ele fala que o John Locke venceu. Como assim? Ele tá falando do liberalismo econômico, né? Então, a gente tem que lembrar lá que a gente fala das liberdades individuais e das liberdades econômicas. Liberdades individuais é o homem livre, né? Que tem a sua liberdade preservada, né? As liberdades econômicas é o quanto a gente pode do livre mercado, né? Eu gosto de separar porque liberdade econômica, e as pessoas acham que liberalismo é só liberdade econômica, mas não é, né? Então, o Lebrun fala que o Locke venceu porque essa liberdade nossa, hoje, contemporânea, não é uma liberdade para viver.
entendeu? A gente não é livre para viver. A gente é livre para cuidar da parte econômica. E aí tá um problema da cidadania moderna. O homem, o cidadão, não participa e não deixa de ser cidadão. E hoje a liberdade na sociedade contemporânea é simplesmente o exercício da luta para conquista e para manutenção do dinheiro. Nossa, mas a vida não é só... Não tem como viver sem dinheiro? A ideia não é essa. A ideia é que o enfoque da vida, o dinheiro é um meio, não um fim, né? Então, toda a discussão que a gente faz sobre a ideologia do sistema capitalista, ele explica os grandes dilemas que a humanidade tem hoje, né? Então, toda a crítica que a gente faz ao capitalismo é uma crítica ao modo de vida que não prioriza o ser humano, né? Então, como que eu vou ter um pai de família, uma mãe que consegue priorizar o relacionamento, que consegue priorizar o cuidado das crianças, né? Eu gosto de falar em família porque tem muito defensor da família que se diz defensor da família por aí e não discute direito trabalhista e não discute qualidade de vida e de tempo em casa, né? Então, assim, como que um sistema que prioriza a questão econômica, o lucro pelo lucro, o fetiche do carro de última geração e a casa grande com lajota nova e guarda-roupa novo, né? Reformas constantes as pessoas fazem. Como que esse sistema vai conseguir dar tempo livre para as pessoas? Garantir tempo livre para as pessoas. Então a ideia é, nós precisamos de maneira urgente para garantir qualidade de vida. Olha eu gravando vídeo e dirigindo. A gente precisa trabalhar menos e ganhar mais. Trabalhar menos, ganha mais. Ah, mas você não tem como. Tem sim. Acontece que um sistema desigual, né, para alguém ficar muito milionário, a gente precisa que alguém seja escravo e ganhe muito pouco. Essa é a ideia, essa é a lógica, né? A desigualdade nunca foi tão grande na história da humanidade. Pesquisa aí, na década de 50 lá, se não me engano, o patrão ganhava lá 5 a 14 vezes mais do que o funcionário. Agora o multimilionário ganha 500 vezes mais do que o funcionário, né? O patrão. Então é uma desigualdade. Então por que a gente não vai participar com qualidade? Porque a gente está ocupado demais se alimentando do fetiche, né? Cuidando do próprio umbigo. E porque a gente não deixa de ser cidadão quando a gente não participa com qualidade. Qual que é a solução que o Lebrun propõe? Ele fala que a solução seria promover a participação. Isso era na década de 80, né? Hoje a gente já tem mecanismo de consulta popular. Acontece que a gente vê que esses mecanismos, eles são bem falhos, no sentido de que o cara vai lá na rua da cidadania aqui, perto da minha casa, fazer uma reunião, técnico do Estado, né? Mas esse técnico já vem com tudo pronto, não é para ouvir a população, né? A gente precisa de mecanismo de escuta mesmo, não só para cumprir a lei, né? E mecanismos de participação desse cidadão. Veja, né? Eu sou professora, eu trabalho na escola. Qual é a capacidade que a escola tem de querer ouvir as famílias e as comunidades, né? Intenção e capacidade técnica, né? Enfim, essa era a reflexão. E o problema grande que a gente tem hoje, cada vez mais, nós precisamos de uma sociedade onde a gente consiga trabalhar menos e ganhar mais, ter mais tempo livre, mais qualidade de vida. Como que a gente vai conseguir essa façanha, sendo que para trabalhar menos e ganhar mais, alguém que está lá em cima vai ter que ganhar menos, entende? Então, se a gente tem um triângulo, que é a pirâmide econômica, né? Pra gente fazer isso virar um quadrado, o cara que tá aqui em cima vai ter que ganhar menos para poder achatar a pirâmide, entende? A gente tá falando de uma sociedade, claro, né? Hoje a gente tem sociedades que têm formato de losango já, né? Então não tem uma desigualdade tão grande. Só que como que a gente vai ter essa consciência de que é possível as pessoas trabalharem menos e ganharem mais, se as referências construídas na mentalidade das
referência estadunidense, por exemplo. Né? Eu morei nos Estados Unidos 3 anos, meu Deus, as pessoas, né, para você ter o mínimo de qualidade lá, você tem que trabalhar em quantos empregos, quantas horas, né? E não é para todo mundo, né? Os caras não tem, não sei como é que tá hoje, mas licença maternidade não tinha, férias 30 dias ninguém tem, né? Férias remuneradas muito menos, né? Então a referência que as pessoas têm de vida é que os direitos não existem, né? Eu como professora, né? A gente na luta no sindicato, a gente fala de direitos manutenção de direitos que as pessoas por aí não têm, né? Tipo, as pessoas mal têm garantido o almoço, né? O horário de almoço. Tem gente que trabalha no horário de almoço com o ponto batido como se tivesse de folga, né? Então, enquanto a gente viver para trabalhar, né? Como que a gente vai conseguir? Então é uma sinuca de bico, porque o cidadão não tem tempo de fazer política. E no pouco tempo que tem, o sistema estimula a gente a gastar esse tempo por uma necessidade também, né? Uma necessidade de descanso, uma necessidade de esvaziar a mente. A gente gasta com fetiche, né? Se dopando, se anestesiando, se dopando de cachaça, se anestesiando de seriado, né? Se diluindo para poder conseguir trabalhar. Então, né? O que vai vir primeiro? Talvez, né? Quem sofre mais na pele, né? Quem consegue, acho que essa ideia da empatia, né? Quem se dói, quem enxerga, quem tá sofrendo ali vai ter mais possibilidade e força de luta, né? Tem uma ideia de consciência, né? Então a gente precisa, acredito que disseminar informações e dados estatísticos e realidades que dentro do Brasil, fora do Brasil, que a gente já conseguiu conquistar, né? Se tem país que tem licença maternidade e licença paternidade de 6 meses, 2 anos, se tem país que reduz jornada de trabalho e aumenta a produtividade, reduz a jornada de trabalho e aumenta a produtividade, né? Se tem escolas no mundo, né? Países que estão conseguindo garantir menos estudantes em sala, para que aumente a qualidade do ensino e etc., né? A gente tem que se fixar nessas experiências exitosas, para que a gente tenha uma concepção de que sim, é possível, né? E não existe na história recente do país pouquíssimas exceções de aumento de salário sem luta, né? Então é preciso que as pessoas se sintam pertencentes de uma vida melhor, né? E é preciso que a gente consiga pensar para além da questão econômica. E para isso lutar contra isso é muito difícil, né? Porque a gente está falando de uma aceitação, por exemplo, aqui, né? Enfim, eu faço um vídeo aí próximo sobre como a gente conseguiria, nos detalhes, né? Não viver simplesmente para o trabalho, ou não viver simplesmente para o fetiche, ou não viver... Thalita, mas daí a gente não tem sistema. Ok, mas qual que o sistema, ele consegue também se readequar, né? Eu paro de consumir Botox e passo a consumir show, então eu tô criando um novo mercado, né? O sistema, os reformistas, né? Ele consegue se adaptar nesse sentido. Falei bastante, 14 minutos, não sei se vou postar, se alguém ficou até o final, dá um salve. Se alguém tiver algum assunto que queira que eu discuta, comenta aí e eu posto. Beijo, tchau.